O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região não havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Senhor. Tem outro folheto? Tem outro, não? Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, e que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje celebramos o nascimento de Jesus. Para entender o Natal, temos que entender antes. Deus criou o ser humano para ser o ápice da sua criação, para conduzir todos os animais selvagens, todos os vegetais, para honrar e dar glória a Deus. Antes de Eva, Adão caminhava com quem no jardim? Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que o ser humano nasceu para Deus. Não existe ser humano feliz, completo, sem Deus. Desde o início, os primórdios, Deus nos criou para Ele, para conduzir a criação, sim, mas sempre submisso a Ele. Então, vejam lá, os animais têm o corpo tem os sentidos, que gera conhecimento, desejo ou repugnância. Então o animal, ele só tem um tipo de desejo, que é controlado pelo instinto, a sua natureza. Não tem liberdade. O leão vai comer carne a vida inteira. Não adianta levar uma salada tropical para ele. Escravo da natureza. Os anjos têm somente espírito. Eles têm inteligência e vontade. A inteligência também gera conhecimento e a vontade, desejo ou repugnância. Por isso que quando eles foram criados, imediatamente decidiram querer Deus ou não. O ser humano está no meio. Nós temos o corpo do animal, que tem desejos e conhecimentos também do corpo. Prazer, honra, poder, glória. Tudo faz parte do corpo. Mas o ser humano tem alma.
espiritual, que é semelhante ao anjo, que também tem conhecimento e desejo do céu. A nossa inteligência é participação da inteligência divina. Ora, antes do pecado, qual foi a proposta, aliás, da serpente para Eva? Comas e serás como Deus. Isso se chama pecado original. Nós queremos ser deuses. Ah, padre, eu não quero. O fato de você querer ser elogiado, você querer prazer, de você querer ser honrado, tudo isso vem do pecado original. De querer ser melhor, mais bonito ou menos feio, depende de cada um, né? O fato de ser elogiado, de ser aceito, de não querer ser desprezado, de ser o primeiro lugar, tudo isso vem do pecado original. Tudo. Ora, quando Eva e Adão aceitaram a proposta, os únicos homens, seres humanos que existiam, todo o gênero humano ficou manchado por esse desejo de querer ser Deus. E no céu, a única coisa que nos separa de Deus é querer ser Deus, mais nada. Querer ser Deus é a única coisa. Ah, mas quem? Como eu disse, muitos de nós queremos sim, quando nos achamos autossuficientes, né? Que não precisamos de Deus. Às vezes até vem a igreja, mas vem como se fosse para a igreja servir. Ou então que ele fosse o Senhor da igreja. E não como alguém que logo vai virar comida de vermes, né? E que precisa do Salvador. Ora, todo mundo a partir de Adão e Eva nasce com esse desejo de ser Deus. O pecado cresce de uma forma que Deus teve que mandar o dilúvio de tanto pecado, que é já uma prefiguração do batismo. Depois manda Moisés com as leis, porque o homem ficou perdido. Antes, o próprio Deus falava como é que nós temos que viver. Depois do pecado, a ruptura com Deus, ninguém sabe mais como que deve viver o ser humano. Nós ficamos perdidos, sem rumo, sempre dando ênfase ao corpo, o prazer, a honra. Parece que ficou obscurecido a nossa dignidade diante de Deus. Humanidade brigando, querendo poder, juntar, acumular. O ápice do problema é o dinheiro. Amar o dinheiro. Isso é o ápice. Ou amarás um, ou odiará outro. Por quê? Porque é o dinheiro que nos dá a falsa ideia que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. Por isso que sempre termina no dinheiro. Dinheiro e poder. Bem, qual é a única forma de resolver o pecado original? Se o Filho de Deus, que já existe, se encarnasse. Porque quem pode manchar Deus? Ninguém. Ele é Deus. Então o Filho de Deus se encarna, assume a condição humana. Ao invés dele ser manchado, o que ele faz? Limpa a mãe. Porque a carne de Jesus e o sangue de Jesus veio de Maria. Não veio de outro ser humano. Se Maria fosse pecadora, Salmo 51, ou 50, 51, desde o ventre de minha mãe nasci pecador. Se Maria fosse pecadora, quer dizer que o corpo de Jesus, o sangue, seria manchado pelo pecado. Mas como Jesus assumiu o sangue e a carne de Maria, ao invés de Jesus ser manchado, que é Deus, ele limpou a criatura que é Maria. Entenderam? Ou não? Óbvio. Ninguém mancha Deus. Ninguém. Mas Deus pode nos limpar. Ok? Então, Jesus nasce com duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Tudo que tem contato com Jesus no seu corpo humano, desde a gestação, o nascimento de Jesus, os seus 30 anos em família, 30 anos, o trabalho como carpinteiro, tudo Jesus foi recapitulando em Cristo, nele, uma nova criação. Ele foi redimindo, ele redimiu o trabalho, depois a evangelização, ele criou os sacramentos, o batismo, já tinha o batismo com João Batista, mas ele deu uma nova, até por último, ele redimiu o sofrimento e a morte, que era o terror de toda a humanidade. Todo mundo tinha medo do sofrimento e da morte. Até hoje tem, porque está afastado de Cristo. Cristo deu sentido ao sofrimento. Hoje, quem é batizado pode unir o seu sofrimento ao sofrimento de
Cristo. Até aqui tudo bem? Ou está perdido? Hã? Então Cristo redimiu a humanidade. Ele salvou. O Salvador é Cristo. Por quê? Porque com o seu poder divino, Ele nos deu a chance de nos libertar deste vale de lágrimas, desse sofrimento, da morte. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele só dá ênfase ao corpo. E essa vida se torna sem sentido. Gente, quem que não vê? Por isso que o índice de suicídio é altíssimo em quem está afastado, inclusive em adolescente e criança. Né? Quem que não vê que essa vida não tem sentido por si só? Quando você é criança, os outros têm que limpar o seu bumbum, não vou falar outro nome. Você tem que depender do pai e da mãe para tudo. Na adolescência, você tem vontade de fazer as coisas e ainda não pode. Passa a adolescência, começa a fazer faculdade, não tem dinheiro para nada. Faculdade. Termina a faculdade, vai tentar arrumar emprego, difícil, e quando você tem, é uma pindaíba danada. Quando você começa a ficar bonzinho, você começa a perder quem você ama, os avós, os pais. Quando você começa a juntar um dinheirinho, você já está mais para lá que para cá, já vem reumatismo, hemorroida, que mais? Parkinson. É ou não é? Vocês estão rindo, mas é. Câncer. Que sentido tem essa vida por si só? Que sentido? Nenhum. Por isso que eu atendo muito adolescente que não acredita em Deus, que fala que quer suicidar e a mãe fala que a vida não tem sentido. Eu falo para ela, realmente ele descobriu uma coisa certa. Essa vida por si só não tem sentido. Agora, em Cristo tem. Por quê? Porque tudo que eu passo é em vista do céu, da vida eterna. Então, eu posso oferecer os fracassos, a minha doença, a minha dor e a minha morte, pela minha salvação e dos meus. Eu uno a minha vida a Cristo no batismo, pelo sacerdócio comum. Isso só Cristo pode fazer, só Ele salva. Hoje, quando você fala para um jovem, Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar, os jovens falam, salvar de quê? Você está louco, velho? O que é isso, salvar? Por que os jovens, porque os pais não educam os filhos para entender que nós estamos sim, totalmente presos, escravos dos nossos desejos, da morte, do sofrimento. Cristo é o único que pode salvar. Como salvar? Dar sentido, te redimir através da paixão, morte e ressurreição, o batismo te lavar, fazer nascer outra pessoa e os outros sacramentos te manter. Os sacramentos são a continuação do mundo. Agora, o que é o marco do Natal? Jesus nasce numa manjedoura, num coxo de vaca, onde a mãe nem lugar achou para se descansar. Ali, apenas os pastorzinhos, os pastorinhos, como de Portugal, seja lá por Brasil, Portugal, que eram humildes, os anjos chamam para ver Jesus. Ou os magos, os reis magos, que usam da sua humildade para ver os astros e chegam até Jesus. Os grandões estão todos preocupados consigo mesmos, com seu umbigo. Tanto é que Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos de idade. Um absurdo, a espada, né? Tanto é que a gente celebra os santos inocentes, logo, logo, por maldade. Ou seja, Jesus se esconde dos soberbos, de quem quer se achar. Nunca um soberbo vai ver Cristo de verdade. Nem quando ele estava na terra, porque depois foi uma família humilde, carpinteiro. Quando ele foi para Nazaré, dizia, esse não é o filho do carpinteiro? Como ele faz esses milagres? Maria, sua mãe, era dona de casa. Hoje tem um monte de gente que tem vergonha de falar que é dona de casa. Simplesmente a rainha do universo era dona de casa. Ela cuidava da família e da casa. Quem é você para dizer? Ela não era deputada, ela não era senadora, ela não era juíza, ela não era médica. E ela é rainha de todo o universo. Porque ela é mãe do Salvador, a mãe de Deus. Ela gerou a parte humana de Cristo. Olha o que Satanás faz. Eu já vi gente tendo vergonha, assim, mas ao mesmo tempo tem uma juíza em Goiás que deixou de ser juíza para ser dona de casa. Né? Assim como tem médicos.
a rainha do céu e da terra é dona de casa. Se você trabalha fora, mas não cuida bem da sua casa, você é uma péssima esposa. Só isso. Você pode trabalhar fora, claro. Tem mulher que está sozinha, fica viúva, o marido abandona, ou então a renda. Mas você não se esqueça que o papel de mãe, de esposa, de cuidar da casa, é o papel da rainha do universo. Bem, depois Jesus nem tem lugar para descansar. Dorme, não tem, as raposas têm tocas, e o filho do homem não tem nem onde repousar. Depois ele é humilhado, cuspido, abandonado até pelos apóstolos. Somente uma que teve 7 demônios, Maria Madalena, a sua mãe e alguns seus tios, que acompanham Jesus até a cruz, que depois vence o sofrimento. Na hora que Satanás acha que ele estava derrotado, ele estava vencendo a morte, que é o último dos nossos tormentos, a morte. Então Jesus, na verdade, ele redime tudo, ele vence tudo que a gente tem medo. Por isso que quem tem afastado da igreja borra de medo do sofrimento, borra de medo de doença, borra de medo de morte. Porque só Cristo pode nos salvar. Mas nada, absolutamente nada, nem ninguém. Só aqui não existe concorrente. Ou é Cristo, ou é nada. Não tem concorrente. Só Ele. Mais ninguém. Não adianta buscar lá fora outra coisa. Agora, é claro, cuidado, que Jesus, quando se encarna, Ele poderia nos salvar sozinho, mas Ele quis colaboradores. Por isso que Ele convoca os apóstolos. Então, tem os apóstolos, que hoje são os bispos, padres, e os santos da igreja, que não são quem salva, são quem colabora com Cristo na sua salvação. E outra coisa, a encarnação do Verbo, como o Verbo se fez carne, permite que nós tenhamos a possibilidade de usar imagens de Cristo, porque Ele se encarnou. As imagens são de pessoas que deram a vida para Jesus, não são quem disputou com Jesus. Por isso que em Êxodo 20 proíbe imagens, mas Êxodo 25:18 manda fazer o quê? As estátuas de querubins para ficar no propiciatório. Ora, se no Êxodo 20 fala que é proibido imagem do céu, da terra e de mar, por que Deus manda fazer em Êxodo 25:18 2 estátuas de querubins? Porque as estátuas de querubins servem a Deus, assim como José serviu ao seu filho, assim como Maria serviu ao seu filho, assim como todos os santos servem a Cristo. Essa é a diferença grande entre idolatria. Hoje, a maior idolatria que tem é dinheiro. Não sei se foi hoje ou ontem, eu acordei e veio no YouTube um vídeo de um que investe em ações. E aí eu falei assim, só curioso, né? Talvez seja até um pecadinho. Aí eu deixei o YouTube lá, enquanto eu arrumava para vir para a missa. Não sei se foi hoje ou ontem, não lembro, de manhã. Aí estava lá assim, se você pensa em comprar uma casa, é grande bobagem. Enquanto você se endivida ao longo de 30 anos, em 30 anos você pode juntar $1 milhão. Se você pensa em comprar um carro zero, jamais faça isso. Compre um carro novo, pegue o dinheiro, invista em tal e tal coisa, e em pouco tempo você tem R$600 mil. Se você pensa, e foi falando, tudo para juntar dinheiro. Só que depois ele foi usar um exemplo de um dos homens mais ricos do mundo, chama Warren Buffett, que investe em ações, ele deve ter $100 bilhões, que continua andando no carrinho velho, mas isso é sacrifício por dinheiro. Isso é idolatria pura, avareza. Não estou falando que você não possa usar, mas você tem que fazer caridade, né? Então, o maior dos males é amor. A maior idolatria é amar. É você se sacrificar, acordar 4 horas da manhã, dormir 9, 10 horas da noite, para juntar dinheiro. Inclusive plantar e colher no domingo. Idólatra. Isso é idolatria pura. Você não vir à missa, não ter o seu tempo de oração, no domingo, no dia do Senhor. Isso é um absurdo. Então, o maior ídolo que Jesus se esconde é da pessoa que busca autossuficiência no dinheiro e no poder. Por isso que ou amarás um e odiarás o outro. Por isso que Jesus continua pobre, desde o nascimento, a sua vida, e hoje, na Eucaristia, a Eucaristia
Um pedaço de pão onde ninguém, nenhum soberbo é capaz de entender que ali está Jesus, o Salvador do universo. Porque ele se esconde dos soberbos. Só os humildes, os pastorinhos, aqueles que reconhecem. Claro, pode ter pessoas humildes com dinheiro, lógico, é muito raro, mas tem. Pode ter pessoas que fazem caridade com dinheiro, pode, é raro. Pode ter pessoas dizimistas de verdade com muito dinheiro, é quase inexistente. Praticamente inexistente. Dizimista de verdade, com muitos milhões, é quase inexistente, praticamente não existe, é extinto. Por quê? Porque se apega. Ao contrário de que tem muitos que ganham um salário mínimo, que eu não sei nem como é que sobrevive, que quer devolver o dízimo. Veja bem, que sempre termina no poder e no dinheiro. E ele sempre se esconde. Para você ver Jesus hoje, no sacrário, ali na consagração, você tem que quebrar o queixo. Você tem que se reconhecer pequeno, dependente do Salvador. Só Ele pode te colocar no céu. Só Ele pode vencer seu sofrimento. Ah, eu não estou sofrendo, daqui a pouco você está. Não vai demorar muito. Né? Logo, logo acaba tudo. Beleza, saúde. Beleza para quem tem. Para quem é feio, é mais vantagem. Porque você já passa direto nessas 3 fases. Né? Quem já é feio pequeno, fica feio no médio, feio, nem tem trauma. Depois vocês olham para você ver os vídeos dos atores e atrizes bonitas do mundo, ficando velho. Você vai ver um desastre que fica. Né? Então, se você já é feio, agradece a Deus. Fala assim, eu não vou ter é um trauma a menos. Mas a saúde vai embora, tudo vai embora. Só fica a alma para Deus ou para o inferno. E o tempo inteiro, Jesus se esconde de quem se acha. Às vezes um assassino que reconhece que matou, pode ser salvo. Pela humildade de reconhecer que. E uma pessoa que morre na cidade, todo mundo bate palma e põe um bombeiro, mas que falava, ai da minha família se não fosse eu, esse pode não entrar no céu. Por se achar um deusinho. Só tem um Deus. Só um. 3 pessoas, um Deus. O resto é criatura. Se eu sou bom, é porque Deus me dá graça. Se eu sou ruim, sou eu mesmo. Tem que entender isso. Assim como os santos nos ensinam. As imagens dos santos é para isso. É para dizer que ele deu a vida por Jesus. Por que eu não posso dar? Que ele se humilhou por Jesus. Por que eu não posso me humilhar? Se eu não sou nada mais que ele. Né? Bem, esse mistério da encarnação do Cristo deve entrar na nossa alma. Aquele que é Deus, gente. Deus, que criou o céu e a terra, foi amamentado por uma mulher criatura. Jesus se esvaziou totalmente do seu poder divino. Ele não fingiu nada. Ele aprendeu a falar com Maria e José. Fez só. Ele não voou, não, como falam alguns apócrifos. Então ficou José de cá e Maria aqui. Vai. Deus, Criador do universo, se humilhou por amor a nós. E você, que vai ser comido pelo verme, que sem desodorante, sem escovar o dente, sem outra coisa, fede mais que tudo, querendo ser alguma coisa ainda.